Alô, pessoas! Nesse vídeo eu vou mostrar então o que a gente pode mexer na Unity para fazer a nossa fase em si, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente pode mexer ali nas propriedades do nosso objeto, nas nossas configurações, para criar um level. Nesse momento eu vou mostrar só o que dá para se fazer, né? O que a gente pode modificar e coisas, para a gente pensar mais para frente como vai ser a nossa fase. Eu tinha gravado o vídeo e depois eu fui ver, né? Óbvio, depois. Que tava mutado o meu microfone. Ótimo, então eu tenho que gravar em cima de novo, falando o que eu tava fazendo. Obviamente eu não vou me lembrar direito o que eu tava fazendo na hora, mas eu vou mostrar aqui. Bom, o que eu queria mostrar então que nesse Level Manager a gente tem umas opções, né? Eu tô na fase Features Platform, aquela que a gente viu da última, né? Então tem esse tal de Level Manager, que é onde inicia o nosso jogador, né? Onde ele vai, quando a gente dá o play lá, o nosso jogador é iniciado por ele. Ali, ó, no Level Manager tem esse tal de Playable Characters e tem esse tal de Player Prefabs, que talvez esteja ocultado, né? Ó, tem quantos players tu quer e qual player tu vai jogar é o elemento zero ali. Se eu clicar em cima desse rectangle, eu vou ver ali ele aonde ele está na pasta, né? Em qual pasta ele está. Ele está na pasta Minimal Prefabs Playable Characters. Então eu posso puxar e jogar meu personagem ali para dentro. Ali nessa, botando o Z pro zero, pessoas, eu tô mais mostrando é que o personagem pode ficar mais para trás, né? Não influencia muito, porque esse personagem é desenhado sempre por cima das layers e o 2D não funciona da maneira do 3D, então não importaria. Mas o zero, só para ter certeza que ele tá no zero, algumas coisas fazem diferença, tá? Então o Z vai ser sempre no zero ali. Algumas partes do vídeo eu vou dar uma aceleradinha, né? Aqui eu vou mostrar a pessoas como a gente pode renomear o nosso personagem, né? O F2 para renomear, ou lá em cima do outro lado no Inspector, eu botei o My Rectangle e vou criar um novo prefab. Eu puxo, arrasto, solto na pasta prefabs, né? E faço um novo realmente, porque a gente vai utilizar, vai modificar ele, né? Então não precisa ter aquele outro, vamos deixar aquele outro normal e vamos modificar um novo. Vamos dar um play e vamos mostrar agora algumas features que a gente tem, né? Começou no Level Start, começou o outro boneco, né? Junto ali. Porque eu botei um em cena, o Level Start bota outro pra mim. Aqui eu tô só vendo, né? Os dois estão andando igual, tudo. Não tem muita diferença. Uma das coisas que o nosso personagem tem, então, por enquanto, é 3 pulos e tem esse pular na parede, né? Escalar a parede. Então, beleza, vamos olhar algumas coisas que a gente tem dos nossos scripts na nossa Core Engine. Tem o Sprite Render, que é o próprio sprite lá, né? O próprio personagem. Tem o Animator também, que é do próprio personagem, então a gente vai deixar. E o Boxer Collide 2D, que eu não sei bem realmente para que funciona no personagem, né? Mas porque ele utiliza duas formas de colisão. O Rigid Body 2D é uma maneira da física interna da Unity, então tem que deixar também o Rigid Body 2D. Já o Core Controller é algo que eles fizeram, né? Então onde tem algumas coisas que como a gravidade, né? O Fall Multiplier, aquele, o Ascend Multiplier. A gente vai olhar um pouquinho o que é cada coisinha dessas agora. Bom, vamos ver a gravidade, né? O que altera, então. Eu botei a gravidade 10 e vocês podem ver ali o que está alterando, né? Esse personagem da esquerda é o que é o normal e o da direita é o que eu estou alterando. Então se eu botar a gravidade 10, ele sobe e desce mais lento, né? Se eu botar a gravidade 100, eu subo e desço rápido. Um meio termo da gravidade. E vamos ver o que é o Fall Multiplier também, né? Se eu botar em 10, eu caio bem mais rápido. Se eu botar em 0.5, eu caio mais lento, obviamente. E o Ascent Multiplier é o contrário, na verdade, né? É o quão eu vou subir, ó. Se eu botei 0.1, eu nem subo. Se eu
Eu botei em 100 e eu subo demais. Collision Mask é esse, pessoas, é com o que o personagem vai colidir, né? Então eu vou deixar mesmo o padrão. E o raycasting é esses raios realmente. Esses raios é que mostram o quão o personagem está colidindo, né? É feito por programação também. Quem sabe mais de programação vai entender um pouquinho mais. Quem não entende muito, só saber que aquilo ali é o que faz a colisão realmente do personagem. O Charlotte Level Bounds desse, pessoas, é que em volta do cenário tem esse tal de Level Bounds, né? Que é até onde o jogador pode ir. Então, o que ele diz ali no top, né, no bottom left right, é o que vai acontecer se o personagem fazer tal coisa. Então, no top, por exemplo, tá em Constraint. Se eu chegar até lá em cima, ó, e bater, eu não ultrapasso isso, né? Ó. Eu fico batendo de cabeça no vazio. Ó. A câmera chega até lá, tudo, né? Que serve pra isso também, pra câmera não passar. Se eu botar o kill, é obviamente se eu passar daquele negócio eu vou morrer, né? Ó, aquele personagem morreu, não tá mais controlável. Então depende do que vocês querem fazer no jogo, né? No Level Manager é que eu posso controlar aquele Level Bounds ali, então, né? Tem uma partezinha ali, ó, que se chama Level Bounds, graças a Deus, né? Que eu posso mudar o centro e posso mudar a extensão que tem. Na questão do character aqui, né, tem essas, o character type, o player ID, que a gente não vai mexer. A direção que ele começa, a direção que ele vai ser spawnado, né, bota o default que fica a última. No Nesse model aí, pessoas, não tem nada, é porque a gente poderia utilizar um outro personagem dentro, né, só como casca. A gente vai ver isso mais pro futuro direitinho daí. O Character Horizontal Movement, sinceramente, eu entendo, né, que seja a velocidade dele. Deu alguns probleminhas, tem algumas coisas que a gente pode botar som ainda, no futuro a gente pode ver. Aqui deu alguns probleminhas que eu tentei mudar a velocidade do personagem e ele não estava respondendo da maneira correta. Eu não sei bem como é que funciona o script. Vocês vão ver agora. Eu mudei para 10, mas o personagem continua na mesma velocidade. Mas depois que eu apertei o shift, que é o correr, ele começou a se mover mais rápido. Foi muito estranho. Ó, depois que eu dei uma corrida, começou a funcionar. Então percebi que talvez depois de atualizar aquilo eu tenha que correr com o personagem para ele voltar ao normal, né? Voltar aquela... dar um update nessa função. Aqui que eu entendi que o shift fazia correr realmente, ó. Ele ia para essa velocidade. Shark Crouch é o abaixar realmente, né? Quando a gente pode se abaixar, onde o personagem ficar menorzinho. O Crown Speed é o quão rápido ele anda abaixado, né? Então se eu botar um ele anda bem devagarinho. Ó, é o outro personagem, né? O Resize Collider é justamente, né, fazer o Collider mudar de tamanho, ó. Então eu poderia diminuir mais ainda ele se eu quisesse. O Character Dash eu já mostrei, né? O botão F faz o dash, então esse aí vocês já sabem. Character Dive é uma habilidade especial de quando tu pula, segura pra baixo e aperta o botão F, né, do dash, ele dá um puxão pra baixo, bem rapidão, assim. Tipo o Super Mario tinha. Ó. Ele dá um chequezinho na câmera ainda. Dá o acceleration quão rápido pra baixo ele vai, né? Shard Dangling eu mostrei também, né? Que era o personagem ficar meio que parecendo que vai cair quando chega perto de uma parte sem nada, né? E ali na frente é o quando ele começa a fazer, né? Quando ele enxerga que ele tá caindo. A gente poderia botar um pouco pra dentro do personagem. O Jump
é o normal, né? É pular. Então tem aqui a altura que a gente pode pular, o número de pulos que a gente pode dar, né? As restrições ainda de pulo que a gente pode fazer. No meu caso, talvez no meu jogo eu queira 2 pulos só, 3 pulos eu acho que seja demais, né? Número de pulos. E aí eu tenho que saber mais é a altura, né? O pulo de 3 eu não consigo chegar nessa primeira plataforma já. Eu teria que dar 2 pulos pra pular naquela plataforma, né? Se eu botar 5, eu pulo muito alto já. Então é bem fácil, né? Se eu botar 4, eu ainda pulo mais alto, mas já mais no limite. Então isso aqui a gente vai modificar conforme a gente vai achar o nosso jogo, né? Se eu quero que o personagem possa ir mais longe ou não, né? Como é que vai ser a dificuldade do meu jogo. As restrições de como ele pode pular e quanto eu posso apertar o pulo novamente, né? Proportional Jumps é segurar o botão, né? Se eu deixar sem o Proportional Jump, vai ser o pulo da morte, né? Eu aperto o botão, ele vai ser sempre a mesma altura, vai ter sempre o mesmo movimento. Já com o Proportional Jump é o quanto tempo eu seguro o espaço, ele vai subir. Se eu modificar esse Jump ao Minimal Air Time, é o quanto eu aperto o espaço. Ó. Eu aperto e solto, ó. Antes ele tá sempre pulando que nem o outro, né? Se eu aperto e solto ele faz isso. O 0.2 é o normal, né? Tipo, o 0.1 é a diferença que faz. E essas colisões eu não sei bem o que é, na verdade, não sei bem como funciona, então vou deixar o padrão mesmo. Shark to Run é a habilidade Shift, né? Que a gente pode controlar o quão rápido ele anda e a habilidade, se a habilidade é permitida realmente. Eu devo tirar isso do meu personagem, talvez eu não queira que ele possa correr. O jetpack é o botão Ctrl, né? A gente pode apertar, ó. Então pode ter um jogo que tu tenha que ter jetpack, por qualquer motivo. E tem ainda a força ali do jetpack, né? Quão a gente vai. Tem umas outras fases que mostram ainda a GUI, né? Mostram a GUI do jogo e tu pode ver o quanto de combustível tu tem ainda. Tu pode botar ainda para ser combustível ilimitado e a duração desse combustível, se tu quiser também, né? Então ele vira meio que nem a Fara para quem joga Overwatch, que tu pode voar um tempinho, mas tem que descer para recarregar. Numa outra a gente pode ver como é que funciona as guias, como é que a gente pode botar. Na próxima aula. No Shark Lookup é justamente olhar para cima, né? Aqui não muda em nada, né? Porque a gente tá bem no chão. Mas se a gente subir uma plataforma e olhar pra cima, ó, a câmera vai pra cima também. Então pode ter ou não, para quem quiser. O Sharkter Grip, esse realmente eu não sei bem o que é, porque quando eu testei aqui deu um pouquinho errado o teste. Talvez ele só funcione já desabilitado desde o início, antes do play. Eu vou pegar a corda, que a corda tem o script grip esse. Né, que é pra ficar preso nela. Quando o personagem fica preso. Então eu puxo lá pra perto e vou ver. Mas não dá muito certo, ele não fica preso. Quer dizer, ele fica preso mesmo eu tirando aquele habilidade permitida. Então eu não sei bem se o personagem tem que estar desabilitado desde o início. Já o All-Cleansing é eu descer um pouquinho das paredes, né? Quando eu fico perto da parede, ó, eu vou descendo aos pouquinhos. Então tem o Cleansing Slow Factoring, né? Que é o quão rápido ou não eu vou cair. Quanto mais perto do 1, mais rápido eu caio, né? Quanto mais perto do 0, mais devagar eu caio. Então pode ser o Homem-Aranha praticamente, ó. Dá pra fazer o Homem-Aranha. O Homem-Aranha aqui tá caindo uns pouquinhos, tá com a mão molhada. E o All-Collision Intolerance, aquele, eu não sei realmente bem o que é, né? Ele fala ali que é meio pra se tiver pequenos buracos na parede, né? Mesmo assim ele tolerar. Então,
Talvez se tenha algum defeitinho assim no colisor, mesmo assim ele vai continuar fazendo o cleansing, né? No wall jump é realmente, né, pular na parede e pular de novo. Então temos algumas coisas que, né, vão permitir a habilidade ou o quão alto tu vai ser jogado e o quão pro lado tu vai ser jogado cada vez que tu pular, né? Tanto no X quanto no Y. Se eu modifico o X, então, né, eu vou mais pro lado cada vez que eu pulo, ó. Dá um pulo bem pro lado. E se eu modifico o Y, é óbvio que é o quão alto eu vou, né? Porque agora é mais fácil pular na parede do que pular pelo chão. Shark the Ladder é deixar ele subir escadas realmente, né? Então, óbvio que eu vou deixar. O pause, button activation e handle e Apple, por enquanto, não vamos ver, na verdade, né? Não tem muito porquê. Não, o meu não vai utilizar, depois a gente pode ver numa outra aula. O Character Push é o empurrar do personagem, né? Só que empurrar aqui é mais para colocar uma animação realmente específica. O empurrar tem que ter um componente, né, um script também no objeto que está sendo empurrado. Então eu vou pegar aquele que é o empurrável aqui. Então a gente tem esse bloco empurrável que eu posso ver lá o meu personagem, ó, empurra, normal. E eu posso modificar algumas coisas deles, que é a força que eu empurro ou o quão longe eu posso começar a empurrar. Você viu que ele empurrou muito forte com o push force, né? Jogou o troço pra longe. O Detection Raycast Length, esse eu posso aumentar, ele modifica ali em tempo real, mas não parece estar funcionando em tempo real. Né? Não sei se precisa também estar desde o primeiro play já habilitado para ele funcionar, porque não deve dar update internamente no script. Sinceramente, eu não li o script. Então o Shard Ray vai aumentar aquele raiozinho ali, né? Que é o quão ele tá vendo pra frente. Eu achei que ele ia pegar e empurrar desde longe, mas não foi bem o que aconteceu. Então só vou passar rapidão aqui. Era pra ele estar empurrando já, mas não sei bem o que houve. Talvez tenha que ser um meio termo entre os dois, dele perceber que tem e aquele vermelhinho lá encostar. Não sei direito. O Chakra Slope Orientation nesse, pessoas, é quando o personagem pode ficar meio que numa diagonal, assim, né? Dependendo de como ele tá em cima de alguma coisa. Nesse momento não tá funcionando porque ele mesmo disse que precisa estar dentro, né? A sprite teria que estar dentro de um pai. Eu vou mostrar depois como se faz até num outro vídeo, que eu até já brinquei disso e fica bem bacana. Depois eu mostro. A vida do personagem, né? A vida inicial dele ou a vida máxima que ele pode ter. Tem o efeito de dano ali que é o Hurt Effect e ainda tem o Damage SFX, né? Que é o som que dá quando ele se machuca. O Auto Ordering Layer também a gente não vai deixar mexer, vai deixar o padrão. E o Charter's Gravity também vamos deixar nesse padrão aqui por enquanto. Beleza, vimos todos os scripts, tudo que a gente pode mudar no personagem, né, pessoas? Tudo que a gente pode alterar para deixar o nosso jogo
como a gente quer realmente, né? Quantos pulos eu quero que o personagem tenha, qual a velocidade que ele tenha, tudo isso vai modificar o jeito que a gente vai fazer a fase. Então é melhor a gente pensar antes quais são as habilidades que o meu personagem vai ter para depois a fase ser baseada nelas, né? Ser baseada nessas mecânicas que o meu personagem vai ter. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que quando tira o play lá de cima, ele volta ao normal, né? Aqui eu tô mostrando o que vai influenciar, né? Tipo, se eu quiser fazer um espaço entre uma plataforma e outra, eu tenho que levar em consideração o quão alto o meu personagem pula, né? Pra não deixar tão fácil ou tão difícil. Então, isso que vai influenciar agora, a gente entender como é que a gente vai poder deixar a nossa fase, quais são as distâncias que a gente pode deixar as coisas para o personagem poder pular. Ou correr, tanto faz. Quando a gente tira do play as coisas, as pessoas voltam ao normal, né? Eu tinha mexido em um monte de coisinha lá e elas voltam ao normal. Eu agora vou mexer fora do play para deixar as coisas como eu queria, né? Então o pulo eu posso modificar o quantos pulos eu quero, né? Vou botar 2 pulos só no máximo. A corrida do meu personagem, eu não vou querer corrida, então eu vou tirar a habilidade dele. O dangling, esse é o quão longe tá, né? Eu não consigo ver antes de dar play o dangling, então eu tenho que saber qual é o número que eu tenho que botar lá. Então vou dar um play, vou ver o número que eu tenho que colocar certinho e aí eu mexo. Tá, 0,13 foi o melhor. Quando o personagem chegar ali, ele vai ficar fazendo o dangling. Então, 0,13, beleza. Eu vou tirar o jetpack também, que eu não quero. E o clinging eu vou deixar um pouco mais difícil, na verdade, sim. Ele vai cair mais rápido, né, do que o normal. 0.8. Vou dar uma olhada para ver o quão é 0.8 também. Cai bem mais rápido. Então dificulta um pouco, né? Essas opções, pessoas, vai depender de vocês, né? Como vocês vão criar a fase de vocês. Por enquanto só estou mostrando. O wall jump eu vou deixar isso mesmo, esses padrões, depois eu posso modificar, dependendo de como eu vou querer. Tudo eu posso modificar a qualquer momento, na verdade, né? Mas é só para ter uma noção do que eu vou fazer inicialmente. Agora que eu tenho tudo pronto, pessoas, eu tenho que dar essas opções lá para o meu personagem. Então, aqui em Overrides, ó, ele vai me dizer o que eu quero substituir, o que eu fiz na minha cena que vai substituir o meu prefab, né? Lá dentro da minha pasta project. Então ele vai modificar tudo isso que eu botei, né? E eu vou dar um apply all. Se eu botar um revert all, ele vai voltar os que tinham antes, né? As opções que tinham antes. Então vou dar um apply, então agora o mine aquele do prefab tá também. Posso deletar aquele, se eu puxar de novo vai estar tudo certinho. O que falta ainda agora é que no level manager lá, ó, eu tenho que botar o meu retângulo certo, né? O mine rectangle. Então é só puxar e botar pra lá mesmo. Puxa e solta. Eu quis mostrar aqui que dava pra apertar ali, mas eu não sei porque não tá aparecendo os assets aqui. Então não faz importância, né? É só arrastar pra lá e soltar. Arrasta e solta em cima, virou My Rectangle lá. Agora quando eu dou play, quem vai estar é o My Rectangle que vai aparecer na minha fase. Ó. 2 pulos no máximo. Wall clinging, né? O wall jump também. A velocidade, tá tudo meio que eu tinha botado antes. Não tem mais o control. Tem um dangling quando ele chega bem pertinho. E agora a gente pode ver algumas coisas, pessoas, com os nossos prefabs, né? O que a gente vai ter em cena, como é que a gente vai fazer a nossa cena em si. A gente tem que pensar o que a gente vai colocar, quais são as features que a gente vai colocar também na nossa fase. A gente tem que lembrar talvez do Mario e o Donkey Kong, né? Que eles colocam
duas ou três coisas diferentes por fase. Então, como a gente vai fazer também mais de uma fase, né? A gente vai substituir, né? Deixar tipo duas ou três mecânicas numa fase, duas ou três mecânicas em outra, né? De outra fase. Aqui eu vou mostrar os nossos alguns prefabs que a gente tem e o que pode ser feito, como a gente pode pensar, né? Nas coisas. Eu estou no minimal lá na pasta prefabs. No props aqui a gente tem várias coisas que a gente pode colocar, né? Tem o portal, tem o jumper, certo? Vou utilizar Fallen Platform. Vamos até ver como é que é uma dessas Fallen Platform. O que tem, né, de diferente. Aqui ela tem um tempo para cair, tem uma velocidade de cair ainda e um shake intensity, que sinceramente não funcionou e nem o auto respawn também funcionou, não entendi direito. Uma outra hora eu devo dar uma olhada no script para ver o que deu de errado, o que pode ter acontecido de errado. Eu vou dar uma mexidinha nesses valores para ver o que realmente cada coisa tá fazendo, né? Mas o Shake Intensity esse não funcionou realmente. E nem o Auto Respawn. Não entendi bem porquê. Aqui ela tá pra marcar só quando eu morrer, né? Ela vai retornar. Como meu personagem não tem arma nem nada, tem um script que se chama Stompable, se eu não me engano, que faz quando eu piso nas coisas, elas morrem, né? Então ali na pasta Core tem uns prefabs também, né? Ó. Core de 2D. Eu vou utilizar um dos prefabs e vou pegar algumas ideias aqui deles. Então vou usar o Blob, ó, que é um pouring gigante. E ele também tem o Core de Controller, tem o Health dele, ó, é as mesmas coisas, né? Tem uma aí Alk, que é pra ele patrulhar, dá pra mudar de patrulha pra mover quando ele nos vê. Tem algumas coisinhas que a gente pode ver. Isso eu posso mostrar depois em outro vídeo também. Não, se não posso olhar também não é muito difícil. Não sei se ele vai cair ou não, né? Se ele pode cair, senão ele fica em cima de coisas. O Damage Don't Touch é ele me dar dano, na verdade, né? É o quanto de dano ele vai me dar, então ele tá causando 10 de danos, que é o máximo que eu tenho de vida, então é hit kill. E o quão longe ele vai me empurrar aqui, né? Tem ainda uma partezinha que eu posso dizer pra ele tomar um pouco de dano ainda, né? No damage taken ali. Que é pra quando explodir coisas, tipo, bater uma bomba em ti e ela mesmo explodir também. No Stompable esse que é o que eu gostaria de colocar pro minha caixa, aquela quando eu pular em cima dela, ela explodir também. Então eu vou pegar esse script e vou botar na minha caixa lá. Eu vou mostrar como funciona o Stompable. O personagem lá se mexendo. E essas coisinhas pretas em cima é o que eu posso pisar em cima dele. O número de raios, né, tem 10, então tem 10 negocinhos ali pra cima. Ó, se eu tirei o Avoid Falling, não, ele caiu ali. Falling. Então eu vou lá tentar pular na cabeça dele. Dá um pequeno erro nesse início, ó, que eu morro. Porque o meu FPS tá meio baixo ali embaixo no canto esquerdo. Dá pra olhar o FPS, ó. E o normal dele deveria ser 60, mas como eu tô num vídeo monitor dividido em duas, né? O game é assim e mais um outro monitor aqui ainda gravando tudo isso, meu computador não aguentou tão bem. Agora eu pulei em cima, deu tudo certinho, né? Acertei o troço. Não deu erro. Eu posso dizer ali ainda o quanto eu vou ser jogado pra cima de novo, como vai ser essa força.
né? O Player Mask, o Damage per Stomp é o quanto de dano eu vou dar, né? Aqui eu posso botar No Knockback ou Add Force. O Set Force é instantâneo, o Add Force seria contínuo, por assim dizer, né? Eu ganho uma força meio que contínua até atingir o 20. Eu posso ainda resetar o número de pulos, né? Cada vez que eu pulo em um bicho, reseta pra 0, ou não. Então eu fui ali no meu Destructor Block e botei no Add Component, né? Procurei por Stompable e coloquei lá o Stompable. Tem que fazer algumas setagens ali certinho, né? Pra poder pular. Eu vou dar o play aqui e vou mostrar que já tem pelo menos as coisinhas pretas ali em cima, ó. Tem 5. Eu ainda pulo e não acontece nada, né? Porque um, eu não setei o player que vai pular em cima. E dois, acho que eu não botei nem o quanto de força, né, vai dar. O número de raios, pessoas, eu já falei, né? É quantos tem ali em cima, né? Eu botei mais porque 5 era meio pequeno, na verdade, né? Pelo tamanho dessa caixa e o tamanho do meu boneco. Tinha que botar o player mask do player, senão ele também não dá dano naquilo. Não sei bem porquê. Qual é a moral de ter que ter isso? Podia ter mais de um pelo menos, então, se quisesse. E o player, o damage per stomp é o quanto eu vou dar de dano na caixa. Então a caixa diz quanto que ela vai receber de dano. Meio estranho isso aqui, mas. Ó, agora deu certinho. Tem muita coisa então pra gente brincar ali, né? Pessoas podem ver que nas pastas tem essa da Corgi e tem várias coisinhas, né? Tem, por exemplo, essa lâmina aí, né? Que ela vai pra cima e pra baixo. Eu posso mexer e dizer pra onde eu quero que ela vá. E ainda ela se roda sozinha, tem um script pra ficar rodando, que é bem legal até. E aqui eu posso modificar algumas coisas, né? Como o dano que ela causa, né? A força que ela causa, que nem todas as outras dão ali, né? Os scripts são meio que o mesmo. Esse aí que eu posso escolher ainda, né? Agora o ciclo que ele vai fazer. Claro, um e outro, o back pra frente e pra trás, essa é a mesma coisa que loop. Mas a gente pode botar mais elementos, né? Não precisa ser só 2 pontos ainda. Tem mais caminhos. Daí eu botei 5. Eu fiz uma coisa qualquer. Sei lá, fiz um M do Mario, nada a ver. E aí o loop, ela fica em loop, ó. Bem interessante também esse script. Para qual lado ela vai, e aqui eu ainda posso dizer para cada elemento lá uma posição correta, né? Se eu quiser mesmo dar posições para as coisas. Às vezes é muito bom em jogo de pixel, né? A velocidade que a serra vai ter. E aqui eu mostro também, pessoas, que é bem interessante, ó, a serra às vezes ela fica atrás do plano de fundo, então aquele de botar ela no Z, né, o Z zero, é bem interessante nesse caso, né, porque senão às vezes ela some do nada. E ela dá dano ainda por cima, mesmo ela estando lá atrás ela dá dano, só que tu não pode ver, então... Ali tá ela, o desenho, né? Não tem um desenho, então teria que fazer ainda alguma coisinha pra mostrar pra onde ela tá indo. Porque uma serra no ar é muito estranho, né? Não faz sentido. Imagina uma coisa assim num jogo. Tipo, tem que ficar prestando atenção. Qual é o caminho que ela segue? Não faz sentido. Gente. Eu não deixaria uma serra no ar assim. E aqui eu só tá mostrando ela dá dano, né? Só que ela tá dando dano total. Dando 10 de dano. Então eu posso mudar também o quanto ela dá de dano e o quanto ela empurra pra trás. Aqui é eu errando e ela me dando 2 danos direto. Então tem o tempo de invencibilidade também que eu aumentei. Daí, beleza. Tem outras coisas que a gente pode botar também, né? Como esse cactus.
Cactus é um elemento parado que dá dano. Na verdade, podia fazer qualquer coisa e botar esse script, né? O Damage on Touch. Talvez seja mais interessante. Mas vou mostrar com um cactus esse. Claro que eu não usaria um cactus desse tamanho também, um cactus absurdo, né? Então vou diminuir um pouco ele no scale. Eu acho que os botões são o W, E e o R, pessoas, de mover, rotacionar e escalonar. Aqui eu tô fazendo vários, né? O Ctrl D duplica. Então tô apertando Ctrl D para duplicar e puxar para cima. Que eu tô mostrando tipo, o que eu tentaria fazer no meu jogo, na verdade, né? Pego uma parede, dou o Ctrl D nela. E agora eu vou mostrar como eu posso agrupar esses cactos, né? Que seria o que as outras coisas estão desse jeito, né? Eu vou criar um objeto vazio. Ctrl Shift N criaria um. Ele mandou lá pra baixo. E eu, meio burro, ainda tento levantar. Bota o nome de cactus all. Todos os cactos. E eu vou levar lá pra cima, ainda por cima. Devia ter diminuído as coisas antes, né? Mas por preguiça e burrice. Segura o Shift, clica no último e bota todos pra dentro, né? Só carregar mesmo pra dentro, ó. Daí tu pode mexer os cactos, que é um objeto vazio, sem nada, e os outros cactos dentro dele, ó. Posso até desativar todos se eu quisesse, ó. E agora eu posso mover todos em conjunto. Nesse caso eu estou mostrando então o que eu poderia fazer de algo com esse tipo de dano, né? Para o meu jogador não ficar pulando eternamente numa parede, né? Eu teria que botar alguma coisa para não deixar ele ir para sempre. Então eu posso botar dano para ele ir para outra parede. Vocês podem olhar esses personagens que tem aqui embaixo, pessoas. Quase todos usam as mesmas IAs, na verdade, né? Tem poucos que são diferentes ali. Até na Core 3D que eu mostro, os prefabs, todos têm a mesma coisa, assim. Eles funcionam também no 2D. Só fica tudo escuro nesse daí, porque acho que não tem luz no cenário. Eu mostro um pouco do Rock Chase também, ó. Tu pode mexer dentro dele, ele tem o Destination que é o fim, tem aquele script também, né? Que é a velocidade e o fire rate dele. Pode mudar, né, pra onde ele tá mirando. Tem o fire rate, a gente pode trocar, e tem a velocidade do míssil também, né? Alguns exemplos só, né, do que pode fazer. Claro, não pode deixar um tiro tão rápido, né, então... O que eu quero que vocês façam então nesse processo agora, pessoas, é mais testar mesmo, né? Saber o que vocês vão querer fazer na fase, o que vão querer utilizar, quais são meio que as mecânicas. Vão testando um pouco. Na próxima eu vou mostrar mais como utilizar, né? Como fazer a fase mesmo. Eu ainda mostro aqui que a gente pode, já que se vocês quiserem ir montando alguma coisa, né? Com o que tem no cenário, botando mais. Existe um dos botões, se eu não me engano, é o V. Se tu segura o V, ó, o ponto que tu tá segurando vai pra lá. Não. E se tu clicar agora e mover, né, tentar mover, ele vai tentar ir pro outro ponto mais próximo, que está até o mouse. Então ele dá tipo um grudar até lá, né? É mais fácil de mexer assim. Ó, daí ele gruda com ele lá. Se eu clicar assim, ó, e tentar jogar pro outro, ó, ele vai meio que grudando no que tá mais próximo. Então fica bem mais fácil de montar o cenário dessa maneira, né? Segura o V e move. Por exemplo, se eu quisesse fazer algo assim, ó, é bem simples de mexer, ó. Nesse caso eu morri, né? Porque tinha os limites do jogo, né?
Então eu passei do limite, porque eu joguei as coisas pra baixo. Então eu vou lá, volto e mexo no Level Manager, né, pra deixar nos limites corretos. Só vou aumentar o Y, o tamanho do Y. Vou estender. Estendo até passar do meu chão. Seria melhor olhar de frente, né? Ó, agora eu posso chegar no chão. Tranquilo. Se eu caísse, eu volto. Bom, pessoas, ficamos por aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada, né? Mexam, olhem os prefabs, joguem, pensem mais ou menos no que vocês gostaram, como vocês gostaram, né? Ah, quantas mecânicas eu posso utilizar? Quero utilizar a mecânica da corda? Não sei. As plataformas, né? O jeito que elas vão ser. O que eu indico sempre também dá para utilizar as moedas, né? É, eu quero que tenha moeda no jogo de vocês porque é uma maneira de chamar a atenção do jogador, né? Para ele ir por certos lugares para ganhar ponto, mesmo que a gente não esteja ganhando ponto nesse caso. Mas as moedas te dão uma intenção de fazer mais de um caminho pro jogador também e dizer para ele que, cara, pelas moedas é mais difícil, mas tu vai ganhar uma recompensa que são as moedas. E pelo caminho é um caminho um pouco mais fácil, né? Então, divirtam-se, pensem bastante aí o que vocês vão querer usar agora, olha os prefabs. Nas próximas aulas agora eu devo mostrar também um outro trabalho, né, para quem não conseguiu o Unity. E vou montar um level e montando aos pouquinhos com o que eu acho que possa ser divertido aqui. Valeu!